Olá, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar como funciona o nosso inconsciente e como age a TRG na resolução de problemas emocionais. O que é o inconsciente? O inconsciente é o somatório de tudo que acontece em nossa vida. Mais de 90% do que nos acontece, o inconsciente é responsável. Por o que gostamos, pelos nossos relacionamentos, por tudo. Tudo tem a ver com o que está no nosso inconsciente. Nós podemos comparar com um grande bloco de gelo, em alto mar, ou iceberg, em que aparece apenas a ponta, uma pontinha. O resto é todo submerso. E a parte que fica submersa é a maior parte. A gente não vê, mas é extremamente presente. A gente sabe que existe. E como ele funciona? Ele registra tudo que acontece na nossa vida, inclusive o momento em que a gente vive na barriga da mãe, a vida intrauterina. E não importa se a gente lembra ou não, fica registrado lá. E como funciona? Existem 3 regras de funcionamento para o inconsciente. Primeiro, ele é atemporal. Não existe passado nem futuro. Para ele é sempre presente. Não importa quando o fato aconteceu, um fato marcante, um fato significativo. Não importa se faz 1 ano, se faz 2 anos, se faz 10 anos. Para ele é como se fosse sempre presente. Alguém pode me dizer, Clarice, mas se eu não lembro o que aconteceu, isso vai causar algum impacto na minha vida? Vai. Não importa se você lembra ou não. Está registrado no inconsciente. E como saber disso? Dependendo do impacto que tenha sido, vai ficar marcado. Seja no físico, seja nos relacionamentos amorosos, seja no trabalho, sempre vai aparecer. Por exemplo, uma criança que seja muito pequena, que ela tenha sofrido um abuso. Na vida adulta, talvez ela não se lembre o que aconteceu, mas isso vai ter sequelas, dependendo de como ela interpretou aquela situação. Ela pode o quê? Tornar uma pessoa violenta, ter fobias, ser uma pessoa cheia de traumas, ter problemas nos relacionamentos, ter problema na vida sexual, enfim, vai aparecer de alguma forma. A segunda regra é que ele sempre busca a felicidade, fazendo com que você entenda os momentos difíceis pelo qual passou e não sofra mais com isso e possa seguir adiante, mais fortalecido. E digamos que o inconsciente dessa criança não consiga dissolver essas situações, então ela entrará na terceira regra, que é a compulsão, a repetição. O inconsciente vai fazer com que essa criança reviva situações igual ou parecidas com o que ela viveu no passado, até dissolver essas dores. Se ela sofreu um abuso, pode ser que isso, na vida adulta, aconteça. Mas pode ser também que aconteça simplesmente problemas em relação ao sexo, que ela não consiga se relacionar bem nessa área, porque o inconsciente teve um passado de dor nesse sentido, E aí nesse momento ele será ativado. É como se ele dissesse: é perigoso, perigoso, não vai, é ruim, isso é ruim, Ou seja, ele está sempre te alertando e isso acaba tendo problemas nesse sentido, nesta área. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela sofreu abuso quando criança e muito jovem ela casou, porém pouco se relacionava sexualmente com o esposo e quando isso acontecia era um momento assim muito triste, ela sofria muito com isso. Então ela me procurou, a gente fez um trabalho, depois de 3, 4 sessões, ela disse que já estava muito bem, se relacionando muito bem com o esposo, Porque a gente dissolveu as dores que ela sofreu no passado. Vamos pegar um exemplo de criança, claro. Digamos que uma criança teve um pai muito violento dentro de casa, que maltratava a mãe, que maltratava os filhos, que traía a mulher, que era alcoólatra. Isso acaba ficando registrado de forma muito negativa na cabeça
na mente, no inconsciente da criança, né? E uma das possibilidades é que essa criança encontre também, futuramente, rapazes com essa mesma característica do pai. Então, se não é dissolvido, a pessoa fica com aquilo, né? Se não é resolvido dentro dela, ela vai ficar com aquilo sempre martelando na cabeça, surgindo problemas também, possivelmente problemas de saúde, né? Aí é onde a TRG entra. É através do protocolo que essas dores serão dissolvidas, fazendo com que o inconsciente entenda e encontre a felicidade. E essa moça já, né, digamos que essa criança já se tornou adulta, ela se liberte dessas dores e encontre pessoas que não maltrate. É assim que o terapeuta TRG trabalha na dissolução das marcas dolorosas. A técnica da TRG é uma terapia focada e orientada para a resolução de problemas emocionais e psicossomáticos, libertando o quê? A pessoa de traumas, de fobias, de compulsão, de ansiedade, depressão, crises de pânico, e tudo isso pela raiz, né? Que quando acumuladas ficam gravadas no cérebro, criando o quê? Bloqueios e limitações. Isso é apenas um resumo de tudo, de como funciona a TRG e como funciona o nosso inconsciente. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, repasse para demais pessoas e se precisar de ajuda na dissolução de dores, entre em contato que faremos um belo trabalho, tá bom?